Economia. Olá, boa tarde. Começamos agora mais uma Economia em Foco. Eu tenho aqui comigo o Luiz Rabi, que é economista-chefe da Serasa Experian. Luiz Rabi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? E eu lembro que você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Luiz Rabi, o balanço final de 2019, depois de alguns sustos ao longo do ano, acabou sendo positivo para a economia, mercado financeiro, os vários indicadores melhoraram, né? Sim, principalmente no segundo semestre. O primeiro semestre, de fato, foi mais tumultuado. Tivemos aí problemas de articulação política do governo no início do encaminhamento da reforma da Previdência. Tivemos uma quebra de safra agrícola, principalmente de arroz e feijão, que acabou atingindo a inflação, principalmente de baixa renda ali nos primeiros meses de 2019. Mas ao longo do ano a economia foi se ajustando, ou seja, a reforma da Previdência começou a avançar e foi aprovada no Congresso. Passado o choque inflacionário, a inflação cedeu e o Banco Central iniciou um movimento bem acentuado e significativo de redução das taxas de juros. O crédito voltou a acelerar e tudo isso acabou fazendo com que a economia brasileira no segundo semestre tivesse um desempenho bem melhor do que foi nos primeiros 6 meses do ano. Os dados mais recentes mostram que já estamos rodando num ritmo aí próximo de 2%. A média vai ficar em 1%, o ano vai fechar com o PIB crescendo ali em torno de 1%, porque o primeiro semestre realmente foi praticamente estagnado. Esse crescimento mais forte aí nesse ritmo de 2% aconteceu no segundo semestre, mas pelo menos é uma tendência que já se abre para o ano de 2020, esse ritmo de crescimento um pouco mais acelerado, o que é uma boa notícia. Agora, Luiz Rabi, nós tivemos aí com certeza um impacto efetivo, você citou a questão da reforma da Previdência, não só do ponto de vista de expectativas de ajuste fiscal, mas nós tivemos imediatamente um comportamento positivo de mercado, que depois foi comprometido por uma série de questões meio inesperadas, fracasso do leilão do pré-sal, os conflitos na América Latina, o Brasil meio que contaminado por essa situação que pegou muita gente de surpresa, né? Agora, foi um ponto importante mesmo em termos de confiança geral, macroeconômica, não é? Sim, porque a reforma da Previdência, ela praticamente conclui o chamado ajuste fiscal, que era uma grande deficiência da economia brasileira já de alguns anos, né? O fato de que a dívida pública praticamente continuava subindo todo ano e não havia nada no radar que pudesse pôr um freio ao crescimento do endividamento do setor público. E nós sabemos que o grande item de gasto do governo são os gastos previdenciários. Então, alguma coisa deveria ser feita nessa questão justamente para estancar o crescimento da dívida pública, o que seria, assim, muito positivo se isso acontecesse para a economia, como de fato foi. Então, o governo, digamos, acertou a mão nessa questão, ou seja, diagnosticou bem o problema fiscal, encaminhou uma reforma, não foi, obviamente, a melhor reforma possível, mas foi a reforma que politicamente acabou conseguindo ser aprovada, mas que vai sim fazer com que os resultados fiscais a médio e longo prazo sejam bem melhores do que o que nós vimos aí há 2, 3 anos atrás. E é isso que vai fazer, e isso já está fazendo com que a confiança dos agentes econômicos na sustentabilidade da dívida fiscal do governo fique mais tranquila, Então, nós já estamos vendo aí a agência de rating já sinalizando uma melhora na classificação do risco Brasil, justamente em função desse novo equilíbrio, desse novo regime fiscal que começa a ser inaugurado agora com a aplicação na prática da reforma da Previdência aprovada neste ano. Agora, além da reforma da Previdência, a gente pode deixar talvez como um dos saldos importantes de 2019 o juro baixo, né? Uma situação inédita, né? A taxa em 4,5% e uma fresta aí aberta talvez para 2020 ter um corte adicional de 0,25%, a gente vai depender da circunstância, conjuntura econômica e tal, mas foi um marco. Sim, com certeza, porque o juro baixo ele depende basicamente de 2 fatores. Primeiro, uma inflação baixa. E isso, passado aquele choque agrícola do começo do ano, a inflação de fato desacelerou e isso abriu uma janela de oportunidade para o Banco Central reduzir as taxas de juros. Mas isso é a curto prazo. A longo prazo, a médio e longo prazo, o juro baixo depende de um regime fiscal que o sustente. E era isso que faltava. E a reforma da Previdência concluiu, digamos, esse fator, ou esse elemento de médio e longo prazo que faltava para nós podermos garantir
que sim, o juro vai poder ficar baixo durante um bom tempo. Mas aí tem que continuar com o ajuste também, não pode parar. Só a reforma ela dá uma folga, né? Ela dá o quê? Os 2, 3 anos? Não, ela tem um horizonte bem maior. Não, em termos macroeconômicos, não para a Previdência especificamente, para as contas públicas, o alívio que se pretende, né? Porque ainda continua deficitário. Sim, continua deficitário, né? Mas aí agora a situação muda, né? Porque você tem algo que estanque o déficit, né? Que aos poucos vai até diminuindo, porque não é só a Previdência, tem aquela PEC do gasto, que foi aprovada na época do Michel Temer, que vai manter, em termos reais, algumas rubricas importantes também dos itens do gasto público. Nós temos também os estados que vão fazer as suas reformas das previdências, né? Então, é o conjunto do setor público que começa a ter um regime fiscal diferente do que nós víamos. E é justamente se esse regime fiscal com contas públicas, mesmo que sejam deficitárias, mas com um déficit que consiga ser coberto com o crescimento econômico, né, isso consegue manter estável a relação dívida-PIB. Né? Se o PIB cresce um pouquinho, mas há um pouquinho de déficit, que a relação dívida-PIB fique estabilizada, beleza. Né? Então você não tem mais um crescimento explosivo da dívida pública, o que era insustentável. Né? Essa é justamente a percepção que está se mudando nos agentes econômicos, que é o que permite uma redução sustentada da taxa de juros, a mudança da percepção dos investidores externos e o destravamento dos investimentos, porque agora nós conseguimos ter uma projeção mais confiável de médio e longo prazo de qual vai ser a taxa de inflação e a taxa de juros na economia brasileira, o que é fundamental quando se fala em investimentos de infraestrutura, privatizações e concessões, que são investimentos que maturam em 10, 20, às vezes até 30 anos. Bom, e agora eu quero saber do Gésner Oliveira, que é sócio-diretor da Goa Associados. Gésner, você acha que o juro nesse nível ele é sustentável ao longo de 2020? Você acha que é possível que ainda venha um corte adicional de 0,25? Olha, eu acho que é sustentável. Eu acho que o mais provável é que permaneça em 4,5. Pode haver algum espaço para redução, mas seria uma redução marginal. Acho que o recado do último comunicado do Copom foi no sentido de que a gente está praticamente no final de um ciclo de queda da taxa de juros. Eu acho que quedas adicionais vão exigir um avanço das reformas, fatos novos, né? Eu acho que a gente tem um fator de incerteza no cenário internacional ainda grande. Houve notícias recentes que geram otimismo em relação ao fim da novela do Brexit, em relação à questão do acordo Estados Unidos-China, etc., mas ainda tem muita volatilidade, muita incerteza. Ainda tem a previsão de um crescimento menor, a gente precisa ver se essa questão da China e Estados Unidos ainda pode ter alguma repercussão, mas o ambiente é de crescimento menor global, não é? Olha, o ambiente é de crescimento menor, né? A gente tem um longo ciclo de expansão dos Estados Unidos, seria difícil imaginar que não haverá uma desaceleração. Vários países da União Europeia estão com dificuldade, estão com uma economia muito desaquecida. A própria China tem sinais de desaceleração. Então, digamos, a perspectiva do mundo não ajuda muito um país como o Brasil. Mas, por outro lado, também não tem uma crise aberta, internacional, etc. Portanto, o Brasil pode aproveitar com muita cautela, pode aproveitar esse momento, que é mais um momento de crescimento doméstico do que de aumento da demanda externa. Quer dizer, o nosso crescimento em 2020 provavelmente vai ser mais por demanda doméstica do que por demanda externa. Agora, Luiz Abir, nós tivemos um crescimento neste ano de 2019 muito focado no consumo. Né? E a Serasa acompanha de perto o que acontece em relação à inadimplência, demanda e tudo mais. Você acha que esse consumo tem fôlego, ele precisa de outros fatores para ir nessa recuperação? O mercado de trabalho ainda é um problema, né? Veja, o consumo ele cresceu principalmente aí a partir do segundo semestre, né, depois do choque inflacionário dos alimentos do começo do ano, né, e agora ele está sendo sustentado justamente por essa redução, por esse ciclo de redução das taxas de juros. Né? Claro que não é só a taxa de juros e inflação baixa que sustenta consumo, mas é importante. Né? Outra variável é o emprego, porque emprego gera renda e renda é capacidade de pagamento. Né? E também devagar o emprego, né, vai tendo a sua recuperação, não tão na velocidade como nós imaginávamos,
né? Mas aos poucos a taxa de desemprego e a geração do emprego formal também está se reagindo um pouco mais acentuadamente, né? E é uma tendência que eu acredito que deva continuar ao longo de 2020, né? Então, com o juro baixo praticamente o ano inteiro, né? Sem surpresas inflacionárias, né? E uma dada reação um pouco mais expressiva do mercado de trabalho no ano que vem, que é o que nós esperamos, principalmente puxado por construção civil, que é um setor que está entrando num novo ciclo de crescimento e tem um potencial muito grande de gerador de mão de obra. A tendência é de, em 2020, o consumo ser, a exemplo do que foi o segundo semestre desse ano, o principal fator dinâmico da economia brasileira. E, em segundo momento, o investimento privado, a reboque justamente da evolução das reformas e também das privatizações. Agora, Gésia, o Brasil precisa de investimentos também, né? O Luiz Rabin citou isso daí, a gente tem um saldo ainda pequeno, né? Com certeza. O nosso ciclo de crescimento recente, antes da crise, foi baseado no consumo. Isso se esgotou. Na verdade, as famílias estão muito endividadas, há uma recuperação do consumo recente em função aí de liberação do saldo de FGTS, 13º do Bolsa Família, a própria redução da taxa de juros, mas isso não tem muito fôlego. Para você realmente gerar crescimento sustentado, você precisa de investimento. Hoje, o Brasil investe uma parcela do produto relativamente pequena, algo em torno a 16%. Seria necessário algo superior a 20% para que a gente pudesse ter um crescimento sustentado. Isso significa não ter um voo de galinha, mas ter um crescimento por alguns anos, algo entre 3%, 4%, uma coisa robusta, né? Infelizmente, nós ainda não chegamos lá. Para que a gente chegue lá, é preciso criar as condições para a taxa de investimento crescer, que tem muito a ver com confiança, com credibilidade, com segurança jurídica e com o andamento dos investimentos em infraestrutura. Isso é particularmente importante. A gente fala de um ambiente melhor da economia de modo geral, mas a gente tem nessa questão da segurança muito ruído político, muito problema entre as instituições, não é? Falas polêmicas. Isso deixa o investidor mais cauteloso e eu acho que uma coisa, eu não sei se a gente pode traçar um paralelo em relação a isso, ver uma relação direta, mas 2019 foi um ano de perda de capital externo, né? O fluxo ficou negativo durante todo o ano, um saldo bastante ruim, e se imaginava que o Brasil, fazendo a reforma da Previdência, com esse clima de vamos mudar, uma economia liberal, pudesse atrair mais dinheiro, né, Rabin? Depois do Gésia. Justamente nessa questão do investimento, da credibilidade, eu acredito que aquela frustração que nós tivemos com o leilão do pré-sal recentemente, eu acho que ali foi um aprendizado, ou seja, de fato, se nós realmente quisermos entrar num ciclo de crescimento sustentado, que não dependa apenas do consumo, mas que também venha o investimento, e ele é fundamental, que ele vem justamente para sustentar empregos, sustentar renda, é importante que haja uma capacidade de atração do investimento através de regras claras, projetos de privatizações e concessões bem desenhados, a ausência de surpresas jurídicas no meio do caminho, né? Então, eu acho que para o ano que vem, o que nós esperamos é que, claro, nós sabemos que da questão da infraestrutura é o setor privado que vai ser o grande fomentador, porque o setor público ele não tem mais capacidade de investimento em praticamente nenhum setor importante aí da infraestrutura. Mas para que o capital privado possa, de fato, entrar e contribuir e dar essa sustentação para o crescimento econômico, todos esses ruídos realmente precisam ser mitigados de alguma forma. E é o que nós esperamos que aconteça agora a partir do ano que vem. Gésia, nós tivemos, inclusive, no fechamento do ano agora, a Agência de Classificação de Risco sinalizando a possibilidade de melhora da nota do Brasil, tem relação com a reforma da Previdência. Agora, tem essa questão de atratividade de fato, né? Juro não vai atrair mais, então pode atrair para a Bolsa, que seria um canal aí de ganho também, principalmente com o crescimento da economia, mas e investimento produtivo, né? Eu acho que, do ponto de vista de
de atratividade, agora a gente depende de novas fronteiras de expansão, né? Ainda mesmo com as dificuldades do Brasil, se a gente olha a entrada de investimento direto estrangeiro no balanço de pagamentos, uma coisa da ordem de 70 bilhões de dólares, quer dizer, é um fluxo relevante, né? O que as grandes oportunidades do Brasil estão associadas onde faltam coisas. Onde falta coisa? Falta rodovia, ferrovia, porto, aí que... Saneamento também pode atrair, certamente, né, com certamente, saneamento com as novas regras que devem ser promulgadas aí no primeiro trimestre, né? Uma vez que já foi aprovado pela Câmara o texto base do novo marco legal do saneamento, mas essencialmente você tem um grande interesse nessas áreas onde há excesso de demanda, né? Aeroportos, por exemplo, né? Também é um setor onde falta muita infraestrutura. Então aí pode haver um aumento do investimento. E para que isso ocorra, é fundamental que haja segurança, porque são investimentos de um prazo muito longo, né? Então, você na verdade, está realmente colocando capital, não é por 1, 2 anos, ou não é uma aplicação financeira de curtíssimo prazo. precisa apostar no Brasil mesmo, né? Precisa apostar no Brasil portanto, a gente precisa de uma organização interna que leve as pessoas a apostarem no Brasil. Investidores domésticos e internacionais. E agora, o crescimento potencial do Brasil, há muita discussão sobre qual seria hoje, né? Se considera até 2,5% para 2020, diminuiu esse potencial de crescimento, de expansão do Brasil, que se falava em 4%, 5%. Podemos recuperar isso? Diminuiu principalmente de 2012, 2013 para cá, né? Ou seja, de fato, acho que até um pouco antes disso, né? O Brasil entrou num regime de baixo crescimento potencial, né? Por uma série de motivos, né? E o que você está tentando agora justamente é recuperar o potencial de crescimento, né? Eu acho que dadas as restrições, como o próprio Gessner colocou, principalmente na questão da infraestrutura, dessa ainda relativa insegurança jurídica em relação ao investimento de longo prazo, eu acho que não dá para falar hoje num potencial de crescimento acima de 2%. Agora, como reduzir a insegurança jurídica? Porque não é uma coisa apenas de formatação de projeto no Brasil. A gente vê muita coisa que vai bater lá no Supremo. Decisões, até se você está inadimplente em ICMS ou você está dando calote. A gente tem umas discussões de economia que vão bater lá na justiça, mesmo que seja uma coisa estabelecida. Como é que se muda isso no país? Olha, envolve uma mudança que vai muito além de um programa de governo ou certamente do executivo. Como você bem apontou, Denise, é uma questão que envolve os 3 poderes, né? O judiciário, o legislativo, o executivo. Envolve também o setor privado, no sentido de haver mais respeito e clareza nos contratos. Eu acho que a gente deu alguns passos importantes no período recente. Na área trabalhista, a reforma trabalhista foi importante. Eu acho que ainda há avanços a serem feitos, mas certamente foi importante para reduzir o número de litígios, porque conflito mesmo. Conflito, né? O conflito é custoso e o conflito gera incerteza. Então, seria melhor uma economia onde houvesse mais negociação, mais entendimento e menos conflito no judiciário. Acho que a lei da liberdade econômica ajuda, porque parte dos problemas é gerado pelo próprio Estado, porque é o próprio Estado que estabelece uma série de regras que muitas vezes são completamente discricionárias e fora da realidade, e há intervenções e normas que o governante não faz um cálculo de custo-benefício. Fala assim, bom, eu vou baixar essa portaria, mas qual é o custo disso e qual é o benefício? Será que vale a pena? E a introdução do conceito de avaliação de impacto regulatório, que foi algo muito reforçado
na lei das agências, na nova lei das agências reguladoras, que foi outro avanço, na lei de liberdade econômica, que coloca um freio a essa sanha normativa. Mas tem um excesso de normas, né, de mudanças. Lógico, você pega, por exemplo, em relação ao fundo de garantia, que é uma coisa mais do governo. Mas tudo que vai mudando é o valor que pode liberar, que não pode liberar, o tipo de correção. É só para a gente citar exemplos, né? Muita MP, muita norma, né? Zigue-zague, prazos que mudam toda hora. Se você não acompanha o noticiário, você fica sem saber o que está acontecendo. Para o empresário deve ser péssimo isso, né? Isso gera incerteza, dificulta a previsão. E quando dificulta a previsão, o cara fala, bom, deixa eu esperar para ver o que vai acontecer. E, como todo mundo espera, a economia não anda tanto quanto poderia andar. Sim, com certeza. É uma coisa complicada. O Brasil parece que é viciado nisso, né? Não, eu acho que é um problema cultural, não é simples resolver, não é da noite para o dia. Agora, eu acho que a gente deu alguns passos importantes. Eu acho que certamente o papel da mídia é fundamental, o papel da sociedade civil é fundamental para exigir e também para mudar a postura, para colaborar para que o país seja um país mais simples, mais transparente, né? E nessa questão cultural que o Gerson colocou, é mais ou menos isso. Ou seja, o Brasil, historicamente, ele foi um país, se a gente pegar dos anos 30 para cá, do século passado, um país onde o Estado sempre foi o protagonista do investimento em infraestrutura ou de desenvolvimento. Então, ele fazia as regras, ele tinha recurso e ele investia. Se ele quisesse mudar a regra, ele mudava, mas, de qualquer forma, era capitaneado pelas decisões do governo, até mesmo decisões de Estado, né? E agora nós estamos mudando para um regime onde é o setor privado que tem que assumir o protagonismo do investimento em infraestrutura a longo prazo, né? Então, você tem digamos, uma estrutura institucional que foi construída em meio a um ambiente de ativismo estatal, né? E o grande desafio é justamente como transformar, né, essa mentalidade, né, num ambiente onde o setor privado é o grande ator na questão de investimento de infraestrutura de longo prazo. E aí, esse cipoal de normas e mudanças jurídicas ainda é um resquício dessa mentalidade mais antiga, que é onde era o Estado que era o protagonista do desenvolvimento. Então, ele fazia as regras ao seu bel prazer, porque naquele momento era o que era mais conveniente. Agora a situação é diferente, né? Para o setor privado entrar, ele precisa de estabilidade, de regras claras e sem grandes surpresas. Agora, falando disso, daí sai a reforma tributária, porque a ideia é simplificar, já que não dá para reduzir a carga no geral, né? Porque o setor público ainda tem um déficit, mas vocês acham que sai em 2020? Há alguma condição para isso? Olha, eu sou um pouco cético quanto à reforma tributária no curto prazo. Eu acho que a reforma tributária é sempre algo extremamente complexo. A não ser que haja uma revolução, uma guerra civil, etc., reforma tributária é algo que exige muita negociação. Eu vejo ótimas ideias que estão sendo apresentadas. A ideia do API, por exemplo, me parece, do grupo, né, que propôs a reforma, me parece muito boa. E alguns princípios estão sendo aceitos de uma maneira geral, como simplicidade, transparência, maior uniformidade de tratamento, porque a gente não pode ter centenas, quase milhares de regimes especiais. Mudança, né, de regras, o ICMS é um prato cheio. Precisa uma enciclopédia para entender o ICMS, e são 27 unidades da federação gerando regras. Então, eu acho, assim, é muito importante a reforma tributária. Qualquer passo que a gente dê no sentido da transparência, simplicidade, desburocratização é ótimo. Agora, realisticamente, eu acho pouco provável ver efeitos imediatos, em 2 anos. É difícil, né, Abi? A gente vê uma resistência muito grande. Porque, além dessa dificuldade de negociação, que envolve não apenas o governo federal, mas os próprios governos estaduais, o ano que vem é ano eleitoral, né? Então, o calendário político é bem mais curto, né? Se tiver que aprovar alguma coisa mais concreta, é praticamente até a metade do ano, depois entra em campanha aí para as eleições municipais. Eu acredito que talvez saia alguma coisa, mas bem pontual, não uma reforma tributária, mas talvez alguns ajustes, né, que seriam aí talvez mais urgentes ou
O governo quer focar muito na questão de PIS/COFINS, né? A proposta do Paulo Guedes, e depois encargo trabalhista, que é uma coisa que incomoda também o ministro. Tem a questão da tributação dos dividendos, talvez saia alguma coisa nesse sentido. Tributação de imposto de renda sobre LCAs, LCIs, são coisas mais fáceis de serem feitas e não requerem muita negociação, como, por exemplo, redefinir o pacto federativo, enfim. Então, num ano eleitoral, com agenda, com calendário curto, realmente é bem complicado que saia algo mais concreto ou algo mais substantivo em termos de reforma tributária. Mas propostas que talvez possam complicar mais. Aquela ideia, por exemplo, de se acabar com desoneração em cesta básica e devolver o dinheiro depois. Eu achei uma coisa muito complicada. Toda vez que se falou em devolver dinheiro no Brasil, não deu muito certo, né? Eu acho que a gente deveria jogar simples, né? Eu acho que tem coisas muito básicas, por exemplo, alguma unificação de impostos para realmente você tentar gerar um imposto sobre valor agregado, digamos, mais moderno, mais simples e, consequentemente, unificar alguns impostos, me parece uma ideia bastante boa. Certamente no plano dos impostos estaduais houve um esforço, tem havido um esforço de uniformização e convergência das alíquotas de ICMS, que seria muito importante. Isso seria até os por si estados só. Podem fazer, né? E seria por si só um enorme ganho para evitar a ineficiência gerada pela guerra fiscal. Toda a insegurança também, né? Num determinado momento você toma uma decisão de investimento que tem uma taxa muito elevada de retorno, daí muda a regra do ICMS. Então, mas a discussão da reforma tributária agora não atrapalha essa decisão de investimento por investidor estrangeiro? Por exemplo, que ele não está acostumado com esse sistema caótico que nós temos. Ele fala, o que vai mudar? Vai para o bem, para o mal? Como é que vai ser? Olha, sim e não. Porque, digamos, acho que qualquer investidor estrangeiro que tenha feito um estudo minimamente razoável antes de investir, ele já percebeu que é uma confusão. O país é estranho. Então entre a confusão da discussão e a confusão, digamos, há uma mensagem que a gente quer desburocratizar, simplificar, né? Então, digamos, eu acho que um investidor olha com moderado otimismo. A pessoa fala, por exemplo, da concorrência ao sistema bancário, uma coisa que eu lembro bem. Nós tivemos várias instituições estrangeiras que elas não resistiram à máquina que nós temos, não que tenham quebrado, mas desistiram e foram embora mesmo, né? De fato, né? Houve uma concentração muito grande dentro do sistema bancário brasileiro, principalmente de 2005 para cá. Mas teve um momento de abertura, que a gente tinha várias instituições e nem por isso tivemos uma outra dinâmica, né? Principalmente nos anos 90 com as privatizações que aconteceram. Vários bancos estaduais foram privatizados, alguns bancos estrangeiros entraram no país. Mas de 2005 para cá houve uma reconcentração, né? Hoje os 5 maiores bancos têm aí 75% da carteira de crédito. No passado, eles tinham 50%, 55%. Então, houve, de fato, nos últimos 10, 15 anos, uma grande concentração, né, no mercado, inclusive com alguns bancos estrangeiros saindo, né? Mas agora a situação está voltando, né? Ou seja, o Banco Central já de algum tempo tem promovido uma agenda chamada BC+, que justamente visa, entre algumas outras coisas, uma melhor competição dentro do mercado de crédito, né? E dentro dessa agenda BC+, né, e não só foi uma iniciativa do Banco Central, mas dos próprios birôs de crédito, a aprovação do cadastro positivo, né, que vai contribuir muito, né, não só para o aumento ao acesso a crédito, mas também para justamente fomentar maior concorrência dentro do sistema bancário, dentro do mercado de crédito, né. Tem a questão do Open Banking também, que é uma realidade que está chegando, né. Temos as fintechs, que também são iniciativas, né, que promovem justamente essa melhor competição entre o sistema dentro dos atores do sistema financeiro, inclusive atraindo também capitais externos novamente, que é o que nós esperamos que aconteça. Não tem como ter um dia D que a gente vai ter a participação de muito mais instituição estrangeira no mercado brasileiro, uma coisa que vai mudar aos poucos. Agora, se espera que a gente tenha um spread bancário menor e juros menores lá na ponta final.
né, porque a Selic já está no menor nível, né, a margem real muito pequena, e nós tivemos até o Banco Central tomando uma decisão, por exemplo, em relação ao cheque especial, porque ele viu que não ia mudar. Né? Muita gente achou que era intervencionismo, que não podia fazer uma coisa assim, mas a gente vê uma resistência, né, e acompanha, por exemplo, por que subir a taxa de cartão de crédito que já está em 300%. Né? Uma coisa, é Brasil mesmo, né? Agora, eu acho que aí, viu, Denise, você tem está ligado à discussão que você muito oportunamente levantou sobre insegurança jurídica, sobre a necessidade de melhorar o ambiente de negócios, né? Porque o spread tem muito a ver com risco, né? Tem muito a ver com inadimplência, tem a ver com a capacidade de execução de dívida, né? Muitas vezes, quando, digamos, você não consegue, você empresta dinheiro, o sujeito não paga e você não consegue executar, significa que o preço vai subir. Você vai assumir aquele prejuízo, né? Você já calcula, fala assim, bom, a taxa de juros tem que ser mais alta. Grande parte do não pagamento, muitas vezes, vem de entidades públicas, né? Então, é isso que precisa mudar, na verdade. E isso é uma mudança gradual. Eu acho que a maior agilidade do judiciário, a maior transparência dos processos, a simplificação das regras, tudo isso facilita as relações de débito e crédito e, consequentemente, barateiam o dinheiro, né? Outra coisa importante é o próprio equilíbrio das contas públicas. Quer dizer, já foi um enorme avanço ter sido aprovada a reforma da Previdência, porque as pessoas olham, bom, esse Estado não está falido necessariamente, Tem conserto. Tem conserto, ainda tem muita coisa para ser feita, mas pelo menos está indo na direção correta. Consequentemente, o Estado não vai precisar pagar um juro tão alto para se financiar. Nós voltamos ao início desse ciclo mais positivo, que é poder reduzir os juros, melhorar a condição de crédito, fazer a economia fluir melhor, né? É um conjunto de coisas que pode reduzir a taxa de juros, né? Perfeito. Nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco. Eu agradeço muito a participação do Luiz Rabi, que é economista da Serasa Experian. Obrigada. Obrigado, Denise. E o Gésner Oliveira, que é da Go Associados, professor da Fundação Getúlio Vargas. Gésner, muito obrigada. E eu lembro que a íntegra do programa fica disponível no Facebook da Jovem Pan News e também no YouTube. Uma ótima tarde. Economia.